Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho do shot, as formas de tocar o shot aqui na rabeca. Então, lembrando que alguns ritmos do forró, quando eu falo forró, engloba aí o baião, o chachado, o rastapé, o próprio shot e alguns outros ritmos. Normalmente eles têm a tendência de ser um pouquinho mais rápidos quando tocados na rabeca, eu consigo comparar, por exemplo, com as formações que tem a sanfona. Um dos motivos que é uma sugestão, minha suposição, é pela falta de harmonia que normalmente tem nas formações de forró de rabeca, né? É muito comum você ver formações de forró só com zabumba, triângulo e rabeca, no máximo mais uma percussão. Uma vez ou outra, né, você vê um cavaquinho ou um violão, mas é bem comum você ter a rabeca só com instrumentos de percussão. Então fica uma lacuna na parte da harmonia, né? E quando você toca um instrumento melódico que nem a rabeca, sem a harmonia, tem a sensação de um vazio. E a tendência quando você toca as melodias um pouco mais rápidas, principalmente as melodias de rabeca que tem muito arpejo, de forrós e baião, dá essa sensação de preenchimento, né? Você consegue deduzir ou ouvir um pouco da sugestão de harmonia, né? Do acompanhamento harmônico só pela melodia da rabeca. Então, quanto mais rápido a gente toca, mais rápido o andamento, essa sensação de preenchimento harmônico fica mais presente. E com o shot acontece um pouco isso, a gente tem a tendência de acelerar, né? Ou acelerar não, tocar mais rápido, né? Um andamento mais rápido, o shot. Lembrando, a rabeca, de modo geral, tanto na cultura popular, né? Nos gêneros de cultura popular, como em releituras que se façam, né? Que os rabequeiros fazem de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, dos nomes mais conhecidos de forró com sanfona, normalmente se toca sempre a melodia, né? Então, quando tem um cantor, é uma canção, a rabeca acompanha exatamente o que o cantor está fazendo. Quando ela é solada, também fazendo só a parte da melodia. E lembrando, já falei em outros vídeos, sempre com muita corda dupla. Tem alguns rabequeiros que fazem isso de forma, pensam as cordas duplas de forma mais elaborada, né? E outros fazem meio que de improviso e sem muita preocupação com a harmonia que estaria acontecendo ou as consonâncias, né, que você vai ter na combinação das vozes. São duas formas, né, de se fazer, de se tocar a rabeca, né, com as melodias. Às vezes soa como se fosse que nem eu falei, um acompanhamento ou uma harmonia ou um contraponto, né, dentro da melodia principal, né, e a corda dupla que a gente vai tocar nessas melodias. Aí um exemplo que eu vou dar, por exemplo, seria do Luiz Gonzaga, né? Vamos pegar um forró de sanfona, fazer ovo de codorna. Então, em teoria, lembrando, nunca dá para generalizar, mas a tendência é do rabequeiro fazer a melodia, né, dessa música. Então, fazer um andamento um pouquinho mais para trás e só com a melodia dessa música aí, desse shot. Então aqui, além de de eu ter feito só a melodia, eu respeitei as pausas, né, como se fosse o cantor, fazendo a voz do cantor. A rabeca, quando ela toca, mesmo acompanhando, fazendo exatamente a melodia de quem está cantando, ela não costuma fazer muita pausa, ela sempre tem umas sobras de nota, nunca fica um vazio. Talvez quando se compara com a sanfona pode fazer só a melodia e nessas pausas, né, onde o cantor não cantaria, tem a harmonia dos baixos acontecendo, né? Então nunca fica vazio. E a rabeca a gente tem essa questão. Se eu paro de fazer, se eu executo só a melodia que o cantor canta, respeitando essas pausas, fica um vazio. Então imaginando, mesmo com a percussão, vai ficar uma lacuna. Então o rabequeiro tem uma tendência intuitiva de sempre preencher com alguns cacos, né, que a gente fala em linguagem mais informal, com notas que não estão na melodia original, principalmente cantada, a gente coloca algumas coisas aqui. Então, ainda pensando só a forma mais simples de tocar, só que já com esses cacoetes aí de rabeca, né? Ficaria assim. Né? Então
aqui tem uma questão rítmica, né? Começa a aparecer essas... Às vezes não é nem um complemento de melodia, mas é só realmente um preenchimento rítmico que se faz para não ficar esse vazio. Se a gente for ver, né, a forma de tocar rabeca, né, usando corda dupla, que é bem comum, aí já fica um pouco mais preenchido, né? Então aqui usando cordas duplas, pensando um pouquinho na harmonia que acontece na música, né? Que aqui a gente pode só sugerir, são 2 notas. Lembrando, né, o acorde, a tríade, a gente vai ter as 3 notas, né? Aqui a gente consegue no máximo 2, então a gente só faz sugestão de harmonia com essas cordas duplas. Aí começa a configurar um pouquinho mais do jeito do rabequeiro tocar, né? Esses preenchimentos com corda dupla, que começam a remeter um pouco de harmonia. A própria melodia às vezes vai ter um pouco de arpejo, que vai facilitar, né, o entendimento dessa harmonia. E essas sobras, né, de melodia que são muito rítmicas, né? Então aí, se a gente desenvolver isso daí, até como começar a pensar a rabeca como um acompanhamento, né, para uma voz ou para uma melodia, já começa a ficar, a gente começa a ver outros recursos, né, que a gente pode tirar do instrumento. Então, se fizer, aí agora entra a levada um pouco do shot, né? Fazer um pouquinho mais, enfatizando essas acentuações do shot, né? Então aqui esses respiros eu posso fazer só como se eu segurasse alguns acordes, faço posições aqui que sugiram acordes e seguro ele fazendo, né? Na rítmica que remeta ao shot, ou posso fazer pequenas melodias, né? Então tem essas 2 formas desse preenchimento nas lacunas onde o cantor não estaria fazendo a melodia, né? Nas pausas do cantor, né? Ou da voz. E isso mesmo se for instrumental, mesmo se for eu pegar uma canção e tocar de forma instrumental, eu posso fazer dessa forma, para preencher esses buracos, né? Onde não tem melodia. Então eu fiz agora um pouco mais como pensando em harmonia, como se fosse o jogo de folha um pouco, né, do sanfoneiro, mas dá para fazer também pensando em pequenas melodias nessas lacunas aí, né? Coisas bem simples, mas já sugerem, já vem ideias mais elaboradas, né? Então aqui pequenas inserções de melodia, de trechinhos, né, de arpejos que possam preencher essas lacunas aí. E aí se for pensar como acompanhante, né, para acompanhar, aí a gente já pode, isso aos poucos, se distanciando às vezes até da melodia original, né? Aos poucos você vai fazendo a melodia, mas colocando mais elementos rítmicos, a gente consegue fazer uma sugestão também de acompanhamento harmônico, né? Se estiver lembrando, acompanhando alguém, seja um instrumentista, né? Alguém solando com o instrumento, ou um cantor. Eu quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. E aos poucos, se você for desenvolvendo isso, você pode abrir mão, inclusive, da melodia, fazendo na rabeca, né, e só cantar e usar a rabeca como acompanhamento. Lembrando, seja a gente se acompanhando ou acompanhando uma terceira pessoa. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Então aqui você já começa a se desprender um pouquinho mais da melodia, fica com um pouco mais de recurso, né? E aqui eu só estou mostrando um trechinho, tem vários, né? Dentro de uma música dá para você fazer várias possibilidades, né? Mas aos poucos você vai tentando interpretar a harmonia, né? Adaptar a harmonia para esse instrumento aqui. Aí uma questão importante é a rítmica, né?
Porque aqui a gente sugere, como eu falei, sugere algumas notas, né? Sugerem cordas duplas que vão induzir ao entendimento da harmonia, aí tem que ser bem pensado, né? Quando são harmonias simples a gente consegue fazer quase que de improviso, que já está um pouco mais na cabeça. Agora quando são harmonias mais elaboradas, aí você tem que pensar na condição de vozes, várias questões aí. E dá para fazer acompanhamentos bem interessantes, assim, que se preenche como se fosse uma voz e um violão, né? Você levar isso um pouco para a Rabeca é bem interessante. E aí a questão importante, que vai, né, ser determinante para indicar, né, o gênero que você está tocando. Então, todos eles, principalmente do forró, né, rastapé, baião, chachado, samba e o shot, é muito importante ficar atento na seção rítmica, né, que toca, que acompanha normalmente isso daí. Então a gente vai ter, como eu falei, zabumba e triângulo, principalmente a zabumba. As zabumbas, as levadas da zabumba, a gente vai decolar muito com ela, né? Então as acentuações das zabumbas são muito importantes para a gente conseguir encaixar isso daqui. De modo geral, os rabequeiros fazem isso muito intuitiva, uma maneira muito intuitiva, né? Eles vão ouvindo ali, vão fazendo esses cacos, né, que eu falo, dentro daquela rítmica de forma intuitiva, mas dá para a gente prestar atenção, né, tentar chegar direto ao ponto. Como estudo, ouvir bastante a zabumba, uma coisa que eu indico bastante para os meus alunos é tocar junto com o pandeiro ou com o zabumba, esses instrumentos que têm essa levada bem definida neles, né? Então no caso o zabumba sempre funciona bem e você consegue absorver tocando junto. Você pode fazer de uma forma sistemática, né, ver as acentuações, né? A zabumba vai fazer os graves, né, né, o shot seria isso daqui, e a rabeca vai fazer mais ou menos nessa pegada, né? Se fizer aqui, pegar essas células, né, essas acentuações, a gente precisa fazer que nem a zabumba, né, que normalmente conduz, né, sem muitas viradas, sempre mantendo aquele fraseado, aquele padrão. A gente pode variar, lembrar um pouco da sanfona, né, que faz aquelas aberturas de folha, né, de vez em quando dá essa descansada, né, estica, com essas variações aí a gente consegue fazer também aqui na rabeca. E aí com isso a gente deixa esse forró de rabeca, que a princípio é meio bem cru, né, e é uma das características interessantes. É importante manter também em algum momento essa característica dele, mas quando quiser fazer alguma coisa mais elaborada usando a rabeca, dá para fazer também, né, com essa base harmônica, né, ou com essa sugestão de harmonia e sempre respeitando a rítmica. Então, se você vai desenvolvendo, quanto mais tocar, né, com instrumento de percussão, mais você vai assimilando essas células e vai conseguindo passar para o instrumento. E a questão do treino, de tentar fazer isso, ter essa independência de cantar uma coisa e se acompanhar fazendo outra, né? A forma mais simples a princípio é fazer exatamente o que você faz na voz, fazer na rabeca, né? Fazer melodia e melodia. E aos poucos, e esse é um processo, né? O primeiro ponto é você tirar a melodia exatamente igual, você vai cantar e depois você vai colocando, né, mais ou menos nessa ordem que eu falei, vai colocando uma coisa em outra ali, vai sugerindo uma corda dupla que dá a entender um acorde ou outro, e aos poucos você vai tentando mexer com a rítmica e você chega num ponto que fica, os dois se completam, né? São duas coisas diferentes que estão se completando, no caso a rabeca acompanhando a voz. E aí esse trio mais simples possível, né, do forró de rabeca, seria zabumba, triângulo e rabeca, fica bem completo, né? Ele já é uma coisa que funciona super bem tradicionalmente, né? Mas você consegue deixar em alguns momentos tocar um pouco o andamento mais para trás, né? Mais lento, porque você consegue dar algum preenchimento ali, não vai ter um incômodo talvez de ter um vazio, a sensação de vazio. Então a gente fica com mais opções, né, na hora de formar o repertório, na hora de executar as músicas, né? Mas a questão é isso, assim, é tocar bastante com a percussão para assimilar essas levadas. Isso para todos os ritmos. O shot também funciona dessa forma. Então a gente vai pegando um pouco dessas acentuações, beleza? Então é isso daí. Essa daí foi a dica de hoje. Então lembrar, quem gostou, compartilha, curte, comenta aqui no vídeo. Sempre quem quiser mandar sugestões, temas para outros vídeos, fica à vontade, coloca aqui nos comentários. Na medida do possível eu vou tentando atender, beleza? Valeu!